88. Viver em outro mundo. Capítulo 651. Fala Clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado no sublinhado. Zhao não estava preocupado com os homens-fera e os anões. Ele tinha reparado os seus artefatos divinos, tornando-os gratos a ele. Por causa disso, Zhao lhe disse seus planos assim que ele pôde. No entanto, Zhao ainda estava com suspeitas em relação ao Elfos. Ele não sabia se essa era realmente sua natureza, ou se havia um plano oculto acontecendo que os fez atrasar no assunto. Por causa disso, Zhao planejava esperar pela sua reação. Zhao não temia que os Elfos diriam aos dragões sobre suas questões, afinal, ele já era incomparável em todo o continente Ark. Quanto aos Homens-Peixe, Zhao não se preocupou com eles também. Os Homens-Peixe tinham uma grande inimizade com a raça divina, que também se transferiu para a raça do dragão e a Igreja Radiante. Zhao estava extremamente confortável com eles estando do seu lado. Entretanto, Zhao também sabia quão cuidadosos os Homens-Peixe eram. Senão, eles não teriam fundado a União Mercante do Deus do Mar em vista de conseguir notícias do continente. E era uma certeza de que as sereias já tinham recebido as notícias sobre a Igreja Radiante e os dragões. Zhao queria ver sua resposta após receber essa informação. Deve-se saber que para essas grandes raças, não havia inimizade que não possa ser resolvida. Tudo pode acontecer em nome do benefício. Se os Homens-Peixe realmente pensarem que a raça divina era poderosa, então eles podem parar sua aliança com Zhao. Os Homens-Fera e os Anões têm seus próprios artefatos divinos, então eles já sabem que suas raças também eram hostis aos patrocinadores da Igreja Radiante. Isso tornou impossível para eles se aliarem à Igreja Radiante por benefício. Portanto, eles ficaram do lado de Zhao para lidar com a Igreja Radiante. Por outro lado, os Homens-Peixe podem não saber sobre o relacionamento entre seu Deus do Mar e a Igreja Radiante no Reino Divino. Isso foi devido a eles não estarem nos registros dos anões durante a última Grande Guerra. Portanto, Zhao tinha algumas dúvidas sobre suas ações e queria ver como eles responderiam quando se deparassem com a situação atual. Zhao prosseguiu em frente. Ele não se apressou no dia e ele descansou apropriadamente durante a noite. Ao mesmo tempo, ele também estava prestando atenção na situação do continente através do espaço. Agora que Kun e os outros estavam na posse dos peixes mensageiros, Zhao foi capaz de conversar com eles nos últimos dias. O que Zhao não esperava era o fato da sua popularidade entre os Homens-Peixe tivesse se tornado bastante alta. Aos olhos dos Homens-Peixe, a conclusão da sua recente rebelião foi apenas atingida devido às ações de Zhao. Então não importa qual tribo do Homem-Peixe ele encontrou, todos eles eram extremamente hospitaleiros para com Zhao. Eles foram bastante educados e até mesmo lhe deram alguns presentes. Ao mesmo tempo, alguns deles até mesmo concordaram em ter um negócio de cooperação com a família Buda. Embora a raça Homem-Peixe fosse principalmente autossuficiente, eles ainda queriam ter outras coisas. É claro, Zhao não rejeitou essas ofertas. Quase toda a tribo do Homem-Peixe pode lhe oferecer coisas únicas para troca. Isso deixou Zhao muito contente quando estava formando suas parcerias de negócios. Os Homens-Peixe gostavam de garrafas humanas, materiais de ferro, mobílias de madeira, tecidos de algodão e muito mais. Embora coisas no mar podem ser reduzidas pelas trocas com Zhao, ainda estava tudo bem desde que Zhao apenas precisasse de produtos marinhos comuns. Para os Homens-Peixe, essas coisas basicamente podem ser vistas em todo lugar. Não havia necessidade para eles exercer muito esforço para adquiri-las. Zhao certamente não pensou que ele teria tamanha boa reputação entre os Homens-Peixe. Deve-se saber que magos negros no continente nunca tiveram uma boa reputação. Aqueles que estavam calmos na frente de Zhao eram somente aqueles que tinham entrado em contato com ele frente a frente. Quanto às outras pessoas, todos eles ficariam aterrorizados apenas pela menção do nome Zhao. Afinal, essa era uma pessoa que pode transformar várias centenas de milhares de pessoas em mortos-vivos. 3 dias depois, Zhao finalmente havia chegado na região da Ilha da Sereia. Mas quando ele chegou, ele na verdade foi parado por um grupo de membros da tribo do Peixe-Espada. Parece que eles não foram capazes de reconhecer Zhao.
Porém, Zhao também pôde ver que eles não vieram com intenções desfavoráveis. Então ele saiu da baleia de escama laminada e deu uma leve reverência antes de dizer: posso saber por que eu estou sendo bloqueado? O líder do grupo de peixe-espada imediatamente fez uma saudação para Zhao e disse: Senhor, a rainha tem algo importante para discutir com você. Nós pedimos que o senhor, por favor, vá para a Ilha da Sereia. Quando ele ouviu isso, Zhao assentiu e então disse: eu posso saber por que a sua majestade está procurando por mim? Naturalmente, Zhao sabia por que a rainha estava procurando por ele. Ele estava apenas perguntando por formalidade. O membro da tribo do peixe-espada balançou sua cabeça e disse: eu serei injusta com o senhor, mas eu realmente não sei. Sua majestade não nos disse. Ela apenas deu instruções para convidar você até a ilha. Zhao assentiu: tudo bem, então eu estarei te incomodando para me levar até lá. Os peixes-espada imediatamente viraram suas montarias e nadaram na direção da Ilha da Sereia. Atrás deles, Zhao instou a baleia de escama laminada para seguir. A baleia de escama laminada não era conhecida por sua velocidade. No entanto, a baleia de escama laminada de Zhao era um morto-vivo do nono nível. Então como ela poderia ser lenta? Ela era capaz de confortavelmente se manter com a velocidade do grupo de peixe-espada. Isso surpreendeu o pessoal da tribo do peixe-espada. Eles eram famosos por sua velocidade. Então como poderia a baleia de Zhao ser capaz de acompanhar sua velocidade? Isso era algo inesperado. Depois de avançar por 2 dias, Zhao finalmente chegou na Ilha da Sereia. Não houveram mudanças na ilha. As baleias ainda estavam encarregados da guarda. Quando eles chegaram na ilha, os peixes-espadas deixaram Zhao e entregaram a tarefa de guiar Zhao para as baleias. Depois de entrar na ilha, Zhao parou nas costas da tartaruga enquanto atravessava os pilares e chegava na frente do Palácio da Sereia. Quando ele chegou no palácio, Zhao já podia ver Lola esperando por ele. Quando ela viu que Zhao tinha vindo, Lola se adiantou e o cumprimentou. Senhor, por favor, venha comigo. Sua majestade já está esperando por você. Zhao assentiu e então seguiu Lola até o salão interno. A rainha já estava no seu trono quando Zhao entrou. Quando ela viu Zhao, ela não pôde deixar de se mover. Sua cauda desapareceu e virou pés. Ao mesmo tempo, seu trono virou uma cadeira comum. A rainha se levantou e disse: Senhor, sente-se. Zhao fez uma reverência e respondeu: obrigado, Vossa Majestade. Então o grupo se sentou dentro do salão. A rainha abriu sua boca primeiro: Senhor, você nos ajudou muito desta vez. A rebelião não teria terminado tão cedo se não fosse pela sua ajuda. Então ela fez uma reverência para Zhao. Zhao se levantou para retornar à cortesia antes de rapidamente dizer: Vossa Majestade é educada demais. Foi apenas um pequeno esforço, não é digno de mencionar. A rainha não demorou o assunto quando ela olhou para Zhao e disse: Senhor, você está ciente dos desenvolvimentos recentes no continente. Zhao sabia que o tópico principal havia chegado. Ele não escondeu nada da rainha, então ele assentiu e disse: eu sei. Os dragões e a Igreja Radiante fizeram seus movimentos e controlaram 2 grandes impérios do continente. Neste momento, eles devem estar estabilizando seu reinado sob seus súditos. A rainha não esperava que Zhao já estivesse ciente das notícias. Deve-se saber que assim que a rainha ouviu as notícias, ela imediatamente enviou pessoas para procurar por Zhao. Ele deveria não estar ciente destas notícias, já que ele sempre esteve no mar. Zhao já conhecer essa informação deu à rainha uma estimativa dos recursos de Zhao. Então ela apenas assentiu e disse: certo, é isso. Eu posso saber o que o senhor pensa. Nós precisamos fazer um movimento. Quando ele ouviu a rainha, as preocupações de Zhao haviam desaparecido completamente. Ele sorriu levemente e disse: Vossa Majestade não precisa se preocupar demais com isso. Eu já tenho um plano. A rainha olhou fixamente. Ela estava confusa com o que Zhao quis dizer. O que eu apenas quero saber é quais planos o senhor já tem preparado. Zhao sorriu fracamente e disse: eu também preciso da ajuda de Vossa Majestade para esse plano. Eu estou preparando para lidar com os dragões, e eu quero que Vossa Majestade impeça a dinastia das Ondas do Oceano de apoiar o Império Leon. Quanto às outras coisas, deixe tudo comigo. A rainha pensou por um momento antes de assentir e dizer: esse não é um assunto difícil. Contudo, o senhor está confiante em lidar com os dragões.
Eles tendo o título de invencíveis não é sem motivo. Zhao Ai apenas sorriu fracamente e disse: Vossa Majestade pode ficar tranquila, eu tenho completa confiança na minha força. O motivo pelo qual eu ainda não os ataquei foi porque eu ainda preciso discutir o assunto da dinastia das ondas do oceano com Vossa Majestade. Ao mesmo tempo, eu também estou esperando pela resposta da raça élfica. Contanto que informação chegue, então eu imediatamente irei para a floresta élfica. E depois disso, então eu irei lidar com a raça do dragão. A rainha olhou fixamente por um momento antes de assentir. Tudo bem, então nós devemos esperar pela palavra do Senhor. Quando a hora chegar, nós devemos coordenar completamente com você. Zhao Ai deu um aceno e disse: Eu terei que agradecer Vossa Majestade. Certo, eu também preciso que Vossa Majestade assine isso. Então ele tirou o pergaminho de pele de besta e entregou para a rainha. Quando a rainha recebeu o pergaminho e viu as marcas dos homens fera e dos anões, ela não hesitou e também marcou o pergaminho com a marca única dos homens peixe. Então Zhao Ai tirou uma garrafa de peixe mensageiro e entregou para a rainha. Vossa Majestade, esse é um peixe mensageiro que eu criei especialmente. Enquanto Vossa Majestade tiver esse peixe, você poderá falar diretamente com ele e eu imediatamente ouvirei sua mensagem. A rainha recebeu o peixe mensageiro de Zhao Ai. Naturalmente, ela estava muito familiarizada com essas criaturas. Entretanto, ela não pensou que Zhao Ai também os teria. Além disso, parece que os criados por Zhao Ai eram mais avançados. Isso surpreendeu a rainha. A raça da sereia tinha estado diligentemente fazendo pesquisas na vida marinha. Por causa disso, eles tinham mais entendimento com relação a seres do mar do que qualquer um neste mundo. O mero fato de que Zhao Ai foi capaz de produzir um peixe mensageiro mais avançado fez a rainha congelar de choque. Viver em outro mundo. Capítulo 652. A rainha olhou para Zhao Ai. Ela estava muito clara sobre o que essa mudança no peixe mensageiro representava. Não era apenas uma mutação, essa era uma evolução inteira do peixe mensageiro, tornando-o mais avançado e dando uma função muito melhor. O peixe mensageiro era uma besta marinha pequena e comum. No entanto, essa pequena besta mágica tem uma habilidade única. A dificuldade de fazer tal besta evoluir várias vezes era mais difícil do que evoluir qualquer besta mágica comum. Para ser franco, mesmo que os homens-peixe fossem pessoas, suas diferenças comparadas às bestas marinhas não eram tão grandes. O motivo pelo qual a raça da sereia estava pesquisando bestas mágicas marinhas era para eles serem capazes de desenvolver um método para tornar as sereias ou outros homens-peixe pessoas mais perfeitas. Isso pode soar simples, mas uma vez que alguém faz isso por bastante tempo, eles descobrirão quão difícil realmente era. Cada tipo de besta mágica pode ter suas próprias características únicas, mas os homens-peixe também tinham suas próprias propriedades únicas. Reunir esses pontos fortes e os combinar era mais fácil dizer do que fazer. A tarefa de reunir pontos fortes não era apenas difícil. Mesmo melhorar bestas mágicas era um assunto difícil por si só. Pode-se ver algo ótimo em uma besta mágica, no entanto, melhorá-las pode resultar em um esforço fútil. Mesmo se tiver sucesso, ainda existe mais problemas ao longo do caminho, o que ainda estava longe de ser chamado de sucesso. As sereias estavam cientes dessas dificuldades, já que precisam levar em conta a genética e outros assuntos avançados. Entretanto, era impossível para eles usarem esses assuntos em vista de evoluir bestas mágicas. Por outro lado, o espaço pode digitalizar seres, tornando mais fácil atualizar esses seres. Era como quando alguém joga um jogo e encontra um livro de habilidade que eles podem aprender em uma questão de minutos. No entanto, a realidade estava muito longe disso. A rainha não estava ciente da existência do espaço, então quando ela viu o peixe mensageiro de Zhao Ai, ela não podia deixar de expressar seu choque. Billy, o rei besta, não entendia os homens peixe e a significância do peixe mensageiro. Portanto, mesmo se eles se sentissem estranhos, eles não estavam tão surpresos como a rainha sereia. O pensamento dos peixes mensageiros fez a rainha sereia pensar sobre as incomuns criaturas mortas-vivas de Zhao Ai. Embora Zhao Ai tivesse reduzido sua força, eles ainda eram bastante extraordinários aos olhos da rainha. Convocar mortos-vivos em grande escala e melhorar seu poder de luta, tudo isso deixou a rainha extremamente curiosa para com Zhao Ai. A rainha sabia que Zhao Ai tinha muitas coisas boas baseando no que ela aprendeu do continente.
Parece que as coisas únicas de Zhao-Ai não são apenas limitadas aos peixes mensageiros. Isso fez a rainha pensar que Zhao-Ai descobriu uma maneira de melhorar a biologia de um ser. Zhao-Ai estava confuso com a expressão surpresa da rainha. Foi por causa do peixe mensageiro? Não existem muitas bestas variantes neste mundo. Então por que ela estava especialmente surpresa desta vez? Zhao-Ai olhou para a rainha e perguntou, Vossa Majestade, existe algo de errado? A rainha olhou profundamente para Zhao-Ai sem dizer nada. Então ela entregou o peixe mensageiro para Lola antes de virar sua cabeça de volta para Zhao-Ai e disse, não existe nenhum problema. Uma vez que o Senhor decidir agir, não hesite em nos dizer. Zhao-Ai assentiu e disse, então eu devo agradecer Vossa Majestade adiantado. Eu devo dizer minhas despedidas primeiro, eu estarei partindo para o continente amanhã para continuar meus planos. A rainha assentiu, tudo bem. O Senhor pode ter certeza, este é um assunto importante para toda a raça. Então minha raça homem-peixe com certeza entregará nossa cooperação total. Então Zhao-Ai se levantou e fez uma saudação para a rainha antes de se virar para ir embora. Uma vez que Zhao-Ai saiu da vista, Lola imediatamente se virou para a rainha e disse, Vossa Majestade, nós não temos procurado por uma maneira de tornar a raça da sereia mais forte. Se o Senhor Zhao-Ai pode melhorar o peixe mensageiro, então ele com certeza tem os meios de nos ajudar. Por que você não lhe disse sobre esse assunto mais cedo? A rainha suspirou e então disse, agora não é a hora de dizer. O Senhor Zhao-Ai tem estado ocupado lidando com nossos assuntos, mas nós ainda não contribuímos à causa do Senhor Zhao-Ai, mesmo se formos aliados em lidar com a raça divina. Mas eu tenho certeza de que esse método é o maior segredo do Senhor Zhao-Ai. Se nós quisermos conseguir esse método no seu tempo, a única coisa que poderíamos fazer seria ameaçar o Senhor. No entanto, nós naturalmente não podemos fazer isso. Então esse assunto só pode ser adiado para o futuro. Lola assentiu, então a rainha suspirou mais uma vez antes de dizer, nossa raça da sereia pode ser vista como uma raça perfeita no continente. Nós podemos sobreviver no mar e na terra, enquanto existir um corpo d'água próximo. Nós também temos bom controle sobre a água e somos capazes de usar várias magias do elemento água. Ao mesmo tempo, nossas capacidades de combate também são bastante formidáveis, não muito diferente comparado a qualquer guerreiro comum. Nossa única desvantagem comparada às outras raças está no fato de que nós sereias temos menos membros no reino divino. Talvez isso seja a desvantagem para nossa raça da sereia. Lola suspirou, ela não sabia o que dizer. As sereias eram realmente únicas, elas tinham longas vidas, grande força, boa população, e geralmente eram nonos níveis na maturidade. No entanto, era quase impossível para elas se tornarem especialistas de nível Deus. Todas as rainhas sereias anteriores estavam cientes deste ponto e se preocupavam sobre isso por um longo tempo. Elas procuraram por uma solução todo esse tempo, mas foram incapazes de ter sucesso. Mas ver o peixe mensageiro de Zhao-Ai fez a atual rainha ver esperança. Entretanto, assim como a rainha disse, elas não fizeram muito por Zhao-Ai ainda. Se eles fossem falar sobre esse assunto com Zhao-Ai, então ele pode desenvolver alguns equívocos. E equívocos eram algo que eles não precisavam neste momento. Zhao-Ai estava atualmente ouvindo a conversa entre Lola e a rainha enquanto estava dentro do espaço. Ele não pensou que o peixe mensageiro evocaria essa reação de ambas, a rainha e Lola. Não admira que a rainha tenha feito uma expressão estranha mais cedo. Contudo, não seria difícil para Zhao-Ai tornar as sereias em especialistas de nível Deus. Agora que o espaço atingiu o nível 65, plantas que permitiriam a criação de poções de nível Deus agora podem ser plantadas na fazenda. Assim que as plantas estiverem prontas, então Zhao-Ai com certeza faria algumas poções. Afinal, seu inimigo desta vez era a raça divina que tinha muitos especialistas de nível Deus no seu rebanho. Apenas assim o continente Ark realmente poderia resistir à raça divina. Zhao-Ai respirou fundo, então ele mudou o monitor na direção do Palácio Real do Império Buda. Ele queria ver a resposta do lado do Império Buda. O Imperador Buda certamente não era um idiota. Ele sabia as implicações da Igreja Radiante e os dragões estando no controle da dinastia das Ondas do Oceano e o Império Leão, respectivamente. Ele sabia o que eles estariam enfrentando, e ele estava atualmente procurando pela chave para resistir aos dois, a raça do dragão e a Igreja Radiante.
Zhao Ai cuidadosamente olhou para a situação do Império Buda por alguns dias. O Imperador Buda com certeza não era um idiota. Sua resposta foi exatamente o que Zhao Ai esperava. O Império tinha enviado alguns emissários na direção do Império Rosen, na esperança de estabelecer uma aliança contra o Império do Dragão Santo. As preocupações do Império Buda eram completamente justificadas. No passado, o Império Buda detinha um exército mais forte comparado à dinastia das Ondas do Oceano, mas eles ainda faltavam quando se tratou de poder naval. Por outro lado, o Império Buda e Leon estavam separados pela montanha Akikra, fazendo o Império Leon incapaz de enviar tropas na direção do Império Buda, também tornando o Império seguro contra os ataques do exército do Império Leon. Contudo, a situação atual mudou tudo. Os dragões tomaram o controle do Império Leon, estabelecendo o Império do Dragão Santo. E já que as bestas mágicas na montanha Akikra eram subordinadas dos dragões, um caminho para atacar o Império Buda apareceu. Se eles enviassem uma força na direção do Império Buda, então o Império do Dragão Santo agora poderia usar a montanha Akikra como um caminho. Quando essa hora chegar, o Império Buda então seria colocado na defensiva. Desde que eles sabiam sobre isso, o Império Buda imediatamente enviou emissários para o Império Rosen em vista de formar uma aliança. O Império Rosen era a nação mais poderosa do continente, então eles não deveriam temer os dragões. Ser um aliado do Império Rosen certamente faria os dragões pensarem duas vezes sobre suas ações posteriores. Enquanto os emissários estavam ao caminho, o Império Buda também entrou em estado de preparação. O constante fornecimento de bestas mágicas de Zhao Ai também deu ao Império Buda alguma coragem para aguentar. No entanto, coragem e confiança eram dois assuntos diferentes. A reputação de invencibilidade dos dragões havia colocado uma enorme pressão no Império Buda. O imperador e os grandes nobres estavam constantemente conversando sobre como lidar com esse assunto. Porém, depois de horas e dias de discussão, eles ainda não chegaram em uma resolução boa bastante. Naturalmente, a família Urikami estava ciente deste assunto também. E já que Juno tinha um relacionamento próximo com Beli, ele também queria saber como Zhao Ai planejava lidar com esse assunto. Zhao Ai não escondeu a verdade dele. Ele disse ao patriarca Urikami sobre seu plano para erradicar completamente os dragões. Ao mesmo tempo, ele também deu um peixe mensageiro para Juno. Pode ser dito que a coisa que Zhao Ai estava esperando era a resposta dos elfos. Quer os elfos estivessem dispostos a cooperar ou não, Zhao Ai ainda precisava da sua resposta com o objetivo de planejar suas ações futuras. Se os elfos concordarem em se aliar a ele, então ele imediatamente iria até a floresta élfica para reparar seu artefato divino enquanto também discutia o assunto da aliança, bem como fazê-los assinar seu pergaminho de pele de besta. Se os elfos não concordarem em enfrentar a raça divina, então Zhao Ai não se importaria com sua palavra mais. Ele então iria lidar com os dragões. E se os elfos estivessem do lado da raça divina, então Zhao Ai não teria escolha além de ser indelicado. Zhao Ai continuou olhando para a situação do Império Buda. No entanto, não houve nenhuma mudança especial no Império. Como nos dias anteriores, eles ainda estavam tentando encontrar maneira de enfrentar sua situação atual. A esta altura, era impossível para o Império Buda ficar do lado da Igreja Radiante. Eles viram o que aconteceu à dinastia das Ondas do Oceano, bem como o Império Leon, então como eles poderiam ficar do lado deles? A Igreja Radiante era como uma besta que come pessoas junto com seus ossos. Cedo ou tarde, o Império Buda seria engolido. Então o Império Buda só poderia aguentar o quanto eles puderem. Eles não podiam fazer nenhum acordo entre os dragões e a Igreja Radiante. Viver em outro mundo. Capítulo 653. No dia seguinte, Zhao Ai disse suas despedidas à Rainha Sereia antes dele subir a bordo do Aven. Zhao Ai planejava montar no seu navio para ir na direção do continente. Isso também era para dar aos elfos mais tempo para enviar sua resposta. Afinal, não havia nada de significante que ele tivesse que fazer neste momento. Depois que a palavra dos elfos chegar, então Zhao Ai começaria com suas ações. Ele não planejou dizer nada disso ao Imperador Rosen. Mesmo que o Imperador Rosen fosse o sogro de Zhao Ai, ele ainda era o imperador de uma nação, tornando difícil para ele manter segredos para si. Quem sabe a Igreja Radiante tivesse algumas sobras no Palácio Imperial. Se Zhao Ai revelar seus planos para o Imperador Rosen, então ele pode arriscar deixar a Igreja Radiante saber. Quando essa hora chegar,
Todos os planos de Zhao Ai seriam colocados em problema. Embora Zhao Ai não estivesse ansioso e tivesse apenas velejando lentamente na direção do continente, ele ainda estava prestando bastante atenção aos desenvolvimentos do continente. Através do espaço, ele estava olhando para a família Calcia enquanto também ouvia informações da família Crook. Isso deixou Zhao Ai atualizado com relação aos assuntos do continente. A resposta do Império Rosen também estava dentro do que Zhao Ai esperava. Embora o Império Rosen reconhecesse a existência do Império do Dragão Santo, eles também entraram em estado de preparação de guerra. Eles estavam se preparando para ir contra os dragões. Por outro lado, a resposta do Império Aksu estava longe do que Zhao Ai esperava. Embora eles fossem implicados no conflito entre a Igreja Radiante e os Homens-Fera, Zhao Ai ainda pensou que o Império Aksu reacenderia seu relacionamento com a Igreja depois de ouvir as notícias. Mas ao invés disso, eles realmente formaram uma aliança com o Império Rosen. Isso estava fora das expectativas de Zhao Ai ao ponto em que ele duvidou deles. Mas depois de observar o Império Aksu por alguns dias, Zhao Ai descobriu que ele estava errado. Desta vez, o Império Aksu queria lidar com a Igreja Radiante. A maneira da Igreja Radiante em resolver o assunto passado fez o Império Aksu desgostar da organização. Mesmo se a Igreja Radiante conquistar as outras 4 nações, o Império Aksu ainda resistiria a eles. Isso não foi apenas devido ao governante atual, Borikin. Esse sentimento foi compartilhado por todos os nobres do Império também, para não mencionar os plebeus. Essa resposta do Império Aksu deixou Zhao Ai contente. Para Zhao Ai, esse era o melhor resultado que poderia acontecer. Um inimigo de um inimigo é um amigo. Então mesmo se eles tivessem uma questão no passado, Zhao Ai ainda poderia considerá-los como amigos enquanto eles planejarem lidar com a Igreja Radiante e a Raça do Dragão. 2 dias depois que Zhao Ai deixou a Ilha da Sereia, Billy finalmente trouxe algumas notícias. Foi dito que a Rainha Elfo queria se encontrar com Zhao Ai. Para ser honesto, Zhao Ai não estava satisfeito com essa resposta. A Rainha Elfo apenas queria vê-lo e não expressou sua intenção de formar uma aliança. No entanto, Zhao Ai ainda queria ver a Rainha Elfo. Afinal de contas, essa também era uma oportunidade para trazer os elfos para o seu lado. Zhao Ai apareceu dentro da Montanha dos Anões através do espaço. A esta altura, os anões não estavam mais surpresos pelas suas aparições repentinas. Quando eles viram Zhao Ai, eles imediatamente enviaram pessoas para informar Billy. Billy também sabia que Zhao Ai estava vindo. Portanto, ele já estava esperando por ele. Quando eles sentaram, Billy olhou para Zhao Ai e disse: "Eu disse aos elfos sobre a Igreja Radiante, e isso os motivou a enviar uma resposta. Você deve ir ver a Rainha Elfo, parece que eles estão bastante hesitantes." Zhao Ai bufou friamente e disse: "Eu não entendo por que eles hesitariam agora que a raça divina está quase na ponta de nossos narizes. Eu estou na verdade surpreso. Como essa raça pôde sobreviver até agora?" Billy podia entender as queixas de Zhao Ai. Para ser honesto, ele também não conseguia entender a resposta dos elfos. Mas Billy não reclamou, mas sim instou Zhao Ai: "Apenas ignore. Os elfos simplesmente não estiveram em um conflito por vários anos. Além disso, sua arquearia e esgrima são muito adequados para a selva. Quase ninguém pode derrotar os elfos em combate na floresta." Zhao Ai assentiu, ele não duvidou deste ponto. Se os elfos não tivessem nenhum meio especial, então eles já teriam se tornado escravos há muito tempo atrás. Deve-se saber que elfos eram os escravos mais valiosos para os humanos. Entretanto, não houve nenhum escravo elfo pego há muito tempo. Billy olhou para Zhao Ai e disse: "Talvez o motivo pelo qual os elfos não estejam dispostos a ver você seja porque você é um mago negro. Elfos odeiam magos negros. E já que você é o mago negro mais famoso do continente, seria entendível se eles não quisessem ver você." Zhao Ai não pôde deixar de sorrir amargamente. Os elfos eram defensores da natureza e respeitavam a vida. E para os elfos, o ato de ressuscitar os mortos que os magos negros fazem era o ato de maior blasfêmia para a sua crença. Seria estranho se eles imediatamente gostassem de Zhao Ai. Além disso, os elfos também eram bastante famosos por ter mais tenacidade do que os anões. Embora os anões possam ser tenazes algumas vezes, eles ainda podem ser acolhedores. Caso contrário, os anões não teriam feito negócios com os humanos, e Billy não teria sido um bom amigo de Juno. Os elfos eram completamente sólidos em suas crenças.
Eles eram pessoas que completamente desgostavam do fracasso e eram mais rigorosos consigo mesmos do que com os outros. Foi por esse motivo que todas as coisas que os elfos produziram eram peças de arte. Eles destroem tudo o que eles consideram poder envergonhá-los. Foi por causa disso que Zawai não pôde fazer nada além de sorrir amargamente. Ele não sabia o que dizer após encontrar tal raça. Esse pessoal parecia ser paranoico e não eram pessoas que aceitariam palavras de um forasteiro. Billy olhou para Zawai e suspirou. Não importa o que, você ainda precisa ver os elfos. Não existe outra maneira. Descanse aqui primeiro, então eu devo acompanhar você até os elfos amanhã. Embora eles não gostem de magos negros, eu não acho que eles iriam longe desta vez. Zawai bufou friamente e disse, se eles não concordarem em ser nosso aliado, então eu não vou me importar com eles mais. Se a raça divina decidir eliminá-los, então eu não vou ajudá-los. Enquanto eles não cooperarem com a Igreja Radiante, eu os deixarei em paz. Billy sabia que Zawai estava bastante nervoso. Para ser honesto, Billy estava um pouco descontente também. A Igreja Radiante e a raça do dragão ainda estava se contendo, já que eles estavam esperando pela palavra da raça divina. Tempo era bastante precioso, mas os elfos estavam realmente o desperdiçando. Zawai esperando por sua resposta já estava lhes dando face. Billy não disse mais nada quando ele organizou um quarto para Zawai, fazendo-o descansar bem. Quando Zawai se instalou no seu quarto, ele imediatamente foi para o espaço e sentou dentro da sala de estar. Laura e as outras olharam para a expressão de Zawai e souberam que ele estava muito infeliz. Para ser honesto, elas estavam de mau humor também. Laura ferveu uma xícara de chá e então colocou na frente de Zawai. Então com uma voz suave ela disse, Irmão Ai, você não deve ficar nervoso. Afinal, nós estaremos indo até os elfos amanhã. Zawai lentamente abriu seus olhos, então ele suspirou e disse, eu realmente quero saber o que está dentro da cabeça dos líderes dos elfos. Eles enrolaram tal coisa simples por tanto tempo. Se não fosse pela Igreja Radiante e a raça do dragão fazendo seu movimento, eu acho que eles teriam enrolado esse assunto por ainda mais tempo. O que eles estavam pensando? Laura forçou um sorriso e então disse, os elfos são mais fechados comparado aos homens-fera e os anões. Mesmo os homens-peixe têm sua própria união mercante a fim de ouvir a situação do continente. Os elfos essencialmente não têm contato com o mundo externo. Eles podem entrar em contato com os anões algumas vezes, mas é isso. Essa é a única raça que fez isso em todo o continente. Litsi suspirou. Não tem nada de estranho no motivo deles serem desse jeito. Eles são diferentes da raça da sereia, que pode simplesmente mudar sua aparência para a de um humano, lhes permitindo a chance de negociar com o continente. Os elfos simplesmente não são capazes de fazer isso. E sempre que um elfo foi descoberto, as pessoas então os tornariam em seus escravos. Não é estranho que os elfos escolham recusar ter contato com os humanos. Zawai também suspirou com um coração pesado. Ele também estava ciente desse assunto. Qualquer raça faria o mesmo se eles fossem sujeitos ao mesmo destino que os elfos. Depois de descansar dentro do espaço, Billy foi procurar por Zawai para ter uma refeição. Zawai esteve muito cansado nos últimos dias. Não era fadiga corporal, mas era uma fadiga no coração. O descanso de Zawai na Montanha dos Anões essa noite foi muito bom. Na manhã seguinte, Billy levou Zawai até a Floresta Élfica junto com outros 10 guerreiros anões. A distância entre os anões e os elfos não era pequena. Além disso, também havia a montanha Akikra no meio. No entanto, os anões desenvolveram seus próprios métodos. Depois de incontáveis anos de esforço, eles finalmente fizeram um sistema de rios subterrâneos através das montanhas Akikra. Isso lhes deu a capacidade para atravessar a montanha e sair em uma área próxima da Floresta Élfica. Esse era um projeto muito grande. Embora eles usassem os rios subterrâneos, não era algo que pode resolver tudo. Era impossível para o rio entregar os anões diretamente até os elfos. Então, depois de cerca de 200 anos de desenvolvimento, os anões finalmente fizeram uma passagem que os deixaria muito perto dos elfos. Com o objetivo de tornar mais conveniente entrar o contato com os elfos, essa rota foi composta de diferentes rios subterrâneos, lhes permitindo viajar de bote. Mas mesmo se alguém fosse rápido, eles ainda precisam de aproximadamente 5 dias antes de chegarem na floresta. Contudo,
Em ordem da viagem se tornar mais confortável, os anões estabeleceram alguns pontos de descanso ao longo de toda a rota. Esses pontos de descanso tinham fornecimento de álcool e grão. Tudo isso apenas para estabelecer um bom relacionamento com a raça élfica. Viver em outro mundo. Capítulo 654. O bote da raça anã não era grande, então Zhao sempre se encontrou sentado junto com Beli. Naturalmente, ele não teve nenhuma chance de retornar para o espaço, portanto, ele só podia sentar no navio e conversar com Beli. Para ser honesto, ele estava bastante entediado nesses últimos dias. No entanto, mesmo que o bote fosse pequeno, ainda havia espaço para ele deitar. Então Zhao foi capaz de descansar completamente nesses 5 dias. 5 dias se passaram rapidamente, o biote agora estava parado em um pier. Billy guiou Zhao até o pier e saiu da grande montanha. Quando Zhao e os outros saíram da montanha, eles descobriram que já estavam na floresta. Zhao não pôde deixar de ficar maravilhado com o cenário fora da montanha. A cena na frente dele era apenas tão bonita. A coisa na frente dele era uma selva, uma com árvores exuberantes por toda parte. Haviam arbustos sob as árvores e algumas plantas que Zhao foi incapaz de reconhecer. Mais importante, o lugar era tão primitivo, ele não podia encontrar uma única intervenção artificial aqui. Parece que era um reino para plantas, era muito atraente. Neste momento, um som de repente veio da floresta. Zhao parou, então ele virou sua cabeça para encontrar uma pequena besta mágica. Essa pequena besta parecia com um macaquinho, mas era realmente pequeno. Parecia muito fofo, tinha um pelo felpudo, 2 orelhas redondas, olhos brilhantes e um olhar de que pareceria que era apenas um brinquedo. Esse macaquinho também estava curiosamente olhando para Zhao e os outros. Não havia medo no seu rosto. Zhao começou a gostar cada vez mais dessa criatura e com o passar do tempo. Ele virou sua mão e tirou uma maçã antes de jogar na direção do macaquinho. A besta estava surpresa, imediatamente zumbiu na direção da árvore oposta. Amarrou sua língua e mostrou seus dentes na direção de Zhao. No entanto, Zhao não se moveu, ele apenas olhou para o macaquinho e riu. Isso deixou o macaco com uma expressão confusa. Então quando descobriu a maçã vermelha no chão, ele imediatamente ignorou Zhao e os outros quando lentamente desceu da árvore. Correu na direção da maçã e cheirou. Expressou alegria no seu rosto antes de pegar uma raspa da maçã, e logo a fruta inteira foi para sua barriga. Então o macaquinho virou sua cabeça para Zhao. Zizi, soou, parecendo que queria mais. Zhao sorriu levemente e jogou outra maçã na direção do macaco. Depois de comer mais algumas maçãs, o macaquinho fez uma careta na direção de Zhao antes de subir a árvore e agachar em um grande galho, então apenas dormiu ali. Após ver a ação do macaquinho, Zhao não pode deixar de rir. Essa coisinha era muito amável. Billy e os outros que estavam ao seu lado também estavam sorrindo. Eles viram como o macaco deu um sorriso para Zhao antes de ir para a árvore e então ir dormir, não se importando mais com Zhao. Isso fez todo mundo rir. Neste momento, uma sombra de repente piscou da floresta. Zhao encarou por um momento antes de ficar alerta. Então uma figura verde apareceu na frente dele. Zhao olhou fixamente, mas ele não fez nenhum movimento. Ele notou que a figura verde na frente dele era uma pessoa, um homem loiro usando roupa verde. Essa pessoa era muito bonita, ele tinha um rosto que faria mesmo as mulheres invejosas. Ele tinha cabelo loiro dourado que estava preso livremente atrás dele, amarrado por uma corda verde. Na sua mão estava uma harpa, e mais importante, Zhao notou que as orelhas dessa pessoa eram mais longas que a dos humanos. Parecia bastante afiada, mas não diminuiu a beleza do homem. Por outro lado, esse homem afeminado olhou para o grupo de Zhao com uma expressão austera. Zhao sabia que essa pessoa era um elfo. Mas ele não falou, ele sabia que o primeiro contato era tarefa de Billy. Billy sabia sobre isso, portanto ele imediatamente se adiantou e se curvou para o elfo. Amigo elfo, olá. Eu sou o patriarca da raça anã, Billy. Nós viemos aqui para visitar a rainha elfo. O elfo retornou a reverência, e então olhou para Billy e disse, eu cumprimento o patriarca Billy, venha comigo. A rainha já está esperando por você. Depois disso, ele virou sua cabeça para Zhao. Zhao não demorou, ele também se curvou para o elfo e disse, olá, amigo. Eu sou o patriarca da família Buda, Zhao.
Eu vim aqui para prestar uma visita à Rainha Elfo. Zawa estava ciente que esse homem portando a harpa tinha uma ocupação única. A harpa da mão do elfo não era apenas para decoração. As cordas da harpa eram feitas de um material élfico especial. Isso não era apenas para permitir a harpa tocar belas músicas, também possibilitou ao usuário fazer flechas mágicas dela. Mais importante, os elfos podem lançar uma magia específica que pode adicionar reforço às suas flechas, aumentando sua letalidade. Isso era algo que tornou os elfos famosos no continente. No entanto, nem todos os elfos podem ter uma harpa como arma. Aqueles que tiveram eram seus guerreiros mais formidáveis. Além de música e flechas, a harpa também tinha outra função, e que era produzir uma barragem de pedras mágicas. Essa barragem de pérolas era um ataque especial dos elfos. Não era como a flecha que contém força penetrativa. As pérolas eram coisas que podem armazenar magia e exibir vários efeitos como explosões e outras magias. Usar essa função era muito incomum. Os elfos colocariam suas harpas no chão, e então os dedos de suas duas mãos alternariam em tocar o instrumento. Com cada corda que era tocada, uma gota de chuva do tamanho de uma pérola sairia da harpa que causaria uma explosão letal na direção do inimigo. Quando os elfos entraram em guerra contra os humanos, essas pérolas mágicas haviam se tornado um pesadelo para o exército humano. 10 portadores de harpa trabalhando junto poderia dizimar um exército de 1000 homens quase instantaneamente. Mas quando os Awai ouviu isso, a única coisa que poderiam pensar sobre era uma metralhadora que tinha munição explosiva. O elfo portador de harpa retornou a reverência para Zawai e disse: "Nós recebemos a chegada do patriarca Zawai. Sua Majestade já está esperando por todos vocês. Por favor, venha comigo." Então ele se virou e guiou o grupo de Zawai através da floresta. Durante a jornada, Zawai estava completamente convencido de que os elfos eram invencíveis na floresta. Eles eram realmente formidáveis. Animais na floresta, mesmo os mais eficientes predadores, ainda produziriam um som toda vez que fizessem um movimento. Por outro lado, os elfos eram completamente silenciosos. Parece que eles tinham se fundido completamente à floresta. Era muito surpreendente. O grupo correu junto com o elfo enquanto eles progrediam através da floresta. Então subitamente, o elfo parou. Ele tocou uma nota gentil na sua harpa que transformou em uma bela melodia. Então o grupo de repente ouviu um grito contente do topo da árvore. Enquanto Zawai ainda estava atordoado, várias sombras de repente desceram na frente deles. Zawai e os outros fixaram sua visão na direção das sombras e o que eles viram foram um grupo de grandes pássaros. Esses pássaros pareciam com garças, mas suas garras eram algo que deveria pertencer a uma águia. Zawai não tinha visto uma besta mágica como essa antes. Além disso, esses pássaros também têm grandes construções. Não seria um problema para eles ter uma pessoa sentada nas suas costas. Depois de tocar sua harpa, o elfo se virou para Zawai e os outros e disse: "Patriarca Beli, Patriarca Zawai, por favor monte nesses pássaros do som puro. Nossa árvore da vida é bastante longe daqui." Então o elfo montou nas costas de um pássaro do som puro. Depois de ver o elfo, Zawai e os outros não demoraram e também montaram nas costas dos outros pássaros. Então o portador da harpa tocou outra música antes dos pássaros baterem suas asas e voarem para o céu. Zawai já tinha experiência com voo devido à sua águia de sangue, então ele não sentiu nada neste passeio. Por outro lado, Beli e os outros ainda eram inexperientes em viagem aérea. Isso fez cada um de seus rostos muito pálidos. Enquanto o elfo guiava o grupo de pássaros do som puro entre a floresta, Zawai examinou os pássaros quando ele se sentou nas costas, cada de um deles. Esses pássaros tinham uma boca mais longa do que a média dos pássaros, mas não mais longa que uma garça. Suas garras eram parecidas com as águias. Os pássaros tinham 2 metros de altura e eles tinham asas de 5 metros cada. Além disso, mesmo se eles estivessem carregando uma pessoa nas suas costas, seu voo ainda era bastante suave. Estava claro que esses pássaros também eram bastante fortes. Mais importante, os gritos desses pássaros eram muito leves, era muito sereno e era como uma melodia em si, muito interessante de se ouvir. Pode ser possível que o nome Pássaro do Som Puro veio disso. Mas o que fez Zawai se sentir estranho era o fato de que ele não tinha ouvido um pássaro do som puro no continente antes. Por que isso aconteceu? Deve-se saber que os elfos travaram múltiplas guerras com os humanos.
Se esses pássaros foram usados pelos elfos naquelas vezes, então eles já deveriam ter sido escritos nos registros humanos. E mesmo se a Igreja Radiante tivesse modificado a história, eles não teriam uma iniciativa para eliminar a menção desses pássaros. Esses pássaros eram bestas recém-domadas pelos elfos. Na verdade, Zawai adivinhou correto. Esses pássaros do som puro eram realmente recém-adições à raça élfica. Esses pássaros do som puro foram extremamente raros no passado, e eles também eram bastante vigilantes. Apenas elfos com afinidade a esses pássaros foram capazes de domá-los, senão eles não entrariam em contato com um elfo. Também, os pássaros do som puro não eram tão grandes quanto eles são agora. No entanto, apenas mais de 300 anos atrás, um ninho de pássaros do som puro de repente caiu da árvore da vida. Os ovos no ninho logo eclodiram e nasceu grandes pássaros do som puro, com 2 metros de altura. Mais importante, esses pássaros do som puro não eram vigilantes para com os elfos e eram mesmo os únicos a irem entrar em contato com eles. E lentamente, com o passar do tempo, esses pássaros do som puro se tornaram montaria dos elfos. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.